Fala galera, tudo bom? Cara, como toda empresa de segurança da informação que presta consultoria no mercado brasileiro, há sempre dentro da empresa, né, uma equipe focada em Threat Intelligence. Uma equipe que está constantemente ali navegando na Deep Web, em fóruns, etc., e tentando identificar possíveis vazamentos, possíveis ameaças, né, que possam impactar os seus clientes. Na Zero Security isso não é diferente. Tá? E conforme a gente vai navegando na Deep Web, a gente tem ali acesso a algumas informações que são bem interessantes, né? E que realmente trazem ali ensinamentos importantes para quem está ali, né, no dia a dia trabalhando. Tá? E aí eu queria trazer para vocês esses ensinamentos, alguns pontos que podem ser ali insights para vocês, principalmente na sua carreira ou na sua empresa ali, tá? Se você está buscando ali mais informações sobre o que acontece nos bastidores ali de quem trabalha monitorando a Deep Web, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é muito interessante, né? É sobre o emprego, né, de controle de segurança em fóruns ou outros canais de comunicação de crackers. Tá? A gente pensa, né, pô, o cara é um criminoso e, sei lá, tá ali realmente para cometer só atos ilícitos, eles não pensam em outra coisa. Né? Mas isso não é verdade. Quando você vê ali fóruns muito famosos ou canais de comunicação que têm uma fama muito maior, né? Você vê ali fóruns que ultrapassam, né, de 500 mil usuários, né, facilmente, né? Então você consegue notar, tá, que eles têm uma grande preocupação com a reputação deles. E isso faz com que eles empreguem controles de segurança muito avançados para proteger ali o fórum, aquele canal de comunicação dele. Tá? Você vai conseguir notar que se você olhar atentamente ali no que esses fóruns famosos estão fazendo, que eles possuem até equipes de suporte e equipes de segurança da informação que protegem o ambiente deles. Tá? Isso para mim é muito interessante, né? Você vê ali fóruns que inclusive fazem papers ensinando os seus usuários a como se proteger de scammers, né? De possíveis fraudes, etc. Né? Isso é muito legal, né? Você consegue ver como que eles empregam as mesmas táticas de segurança que nós. Tá? E por que eu acho isso, né, interessante? Porque você nota que o conhecimento e os frameworks de segurança, eles são neutros, né? Eles servem para proteger ali aquele recurso tecnológico, né? Só que por que eles fazem isso? Né? Eles têm tanta força nisso e muitas pessoas ou algumas empresas aí que estão do outro lado da moeda, né? Eles não têm essa visão, né? Eles veem, né, hoje ainda muito, né, a segurança da informação como um gasto, né? Não é um investimento, né? Eu acho isso um erro. Tá? Por quê? Porque a segurança da informação é o que vai manter o negócio no ar andando direitinho. Qualquer problema que você tiver de segurança, você pode causar ali uma destruição total da empresa, do negócio, da reputação dela, né? Vai fazer com que você perca o seu negócio totalmente. Né? Você vê aí, hoje em dia, aí, ataques especializados aí em criptografia de dados, sequestro, exfiltração, né? Mas todos eles, independente do nível de ação que aquele ataque tá tendo, né? Você vê que é catastrófico, né, para as empresas, né? Então, empresas que têm ali conteúdo digital, e-commerce, etc., eles têm que ficar de olho nisso também, né? Pô, não, você vê, o cracker ele tá preocupado, por que a gente não tá? Né? Então, isso é um ponto que eu trago de lição ali de tudo que a gente vê lá dentro. Tá? Tem coisa errada sim, mas se você olhar atentamente, existem insights muito interessantes. Né? Um segundo ponto interessante que eu vejo, né, lá é o como os crackers eles são engajados em aprimorar as suas habilidades. Tá? Isso é uma coisa que às vezes você não vê no mercado. Tá? Pode ser mais comum do que eu posso estar passando para vocês aqui, né? Mas você pode notar que uma boa quantidade dos profissionais eles não buscam um aperfeiçoamento constante, né? Passa-se anos ali com um currículo igual, né? O que muda é mais a experiência, né? Os anos de experiência. Só que por outro lado, quando você começa a ver os crackers trabalhando na Deep Web, você começa a notar que a busca por conhecimento, aprimorar as suas habilidades, aprimorar as suas estratégias é constante.
E eles têm uma energia lá de compartilhamento de informações muito forte, né? Todo mundo quer compartilhar, quer aprender, quer compartilhar uma estratégia nova, uma forma nova de fazer alguma coisa. São estratégias, sim, que visam, né, um impacto a negócios legítimos, né? Mas você vê que eles têm essa garra de sempre melhorar, né? E na minha visão, no mínimo, tá? No mínimo, nós temos que estar pelo menos no mesmo nível que eles, senão nós vamos falhar na nossa estratégia, né? Pô, não adianta eu saber um conceito, né, digamos assim, de forma razoável, e eu não saber como implementar ele de fato, não ter feito um laboratório, não ter provado, né, aquele conceito na prática, né, e depois montar futuramente uma estratégia para minha empresa, né? Eu tenho que ter isso, né? Tenho que ter isso em mãos, eu tenho que ter isso em mente, que eu preciso realmente aprimorar o meu conhecimento, os meus skills de forma constante, né, para que eu possa cumprir o meu objetivo, né? A gente tem 20 portas para defender em uma empresa. Se o cracker entrar por uma, nós já falhamos. Por outro lado, eles têm 20 portas para atacar. Se eles conseguirem entrar em uma, eles já conseguiram, né, ter o sucesso deles. Então, nós temos também que mudar essa cabeça, né, essa mentalidade de eu só ganho conhecimento ali com experiência profissional. Não, você ganha sim conhecimento, mas o seu maior impulsionamento que você pode ter nos seus skills, na sua capacidade, né, é através de estudos constantes, laboratórios, né, testes de conceito, estudos no geral, tá? Então nunca pare, tenha sempre um roadmap de estudos para você conseguir ser cada melhor a cada mês que passa. Tá bom? Isso são duas coisas que eu vejo lá constantemente, né? Abstraindo o fato de que você vai ter muita coisa errada lá acontecendo, vai ter muita coisa negativa, são leaks, são credenciais vazadas, dados pessoais, compartilhamento de coisas ali contra pessoas, né? Pornografia, enfim, tem muita coisa ali, né? Mas, tirando isso, você vê, né, que as pessoas ali elas são realmente engajadas em aumentar o seu conhecimento e aplicar controles de segurança ali no local, né? E um terceiro ponto que eu vejo, tá, por último, né, é a reputação, né, a importância da reputação. Eles levam muita força nisso, tá? E eles botam muita importância na reputação deles, tá? Para que você consiga ter acessos mais legais, para que você consiga se comunicar legal com o pessoal tenha ali confiança no seu trabalho. Os crackers, né, eles têm sistemas de acompanhamento de reputação que estão diretamente atrelados ao seu perfil, tá? E qualquer besteira que você faz, você acaba perdendo a sua reputação e ninguém mais te abre nada, né? Então, do nosso lado, eu acredito que deve ter a mesma forma, né? Hoje, muito poucas pessoas compartilham informação, muito poucas pessoas estão atuando, né, do nosso lado para ajudar as outras. Você vê, uma empresa sofreu um grande ataque, tem os seus indicadores de comprometimento, hashes, IPs de return home, por que não compartilhar com a comunidade para que todos fiquem protegidos? A gente não vê isso acontecer, né? Então, eu acredito que você ter ali, né, o compartilhamento, zelar pela sua reputação, compartilhar informações, né, compartilhar suas estratégias com todo mundo, né, só traz ali um grande valor para você, mas não só isso, um grande valor também para toda a comunidade. Eu acho que a gente também tem que ter, né, isso em mente, né, e começar, né, a compartilhar mais as informações, começar a engajar mais com a comunidade dessa forma, para que a gente consiga ali implementar a reputação como algo importante no nosso dia a dia também, né? Onde a gente vai ganhar reputação ali, porque a gente está compartilhando conhecimento, compartilhando estratégias, compartilhando IOCs que vão resultar na proteção de outras empresas, tá? Isso é muito legal, tá? Então eu vejo isso também como ponto interessante, tá? O vídeo está ficando muito longo, eu vou parar por aqui. Me segue aí, né, aqui no canal da Jesel Security para mais informações. Eu vou começar a postar aí semanalmente, né, e vou tentar trazer o máximo de informação legal possível para vocês, tá bom? Então fica para a próxima. Até mais.